Fala galera, beleza? Rafael aqui do canal NDT Adventure e hoje nós vamos falar sobre essa mocinha aqui, ó. Essa verdinha aqui, ó. Ó. Barraca Joy Fox. Pessoal, hoje vamos falar sobre essa garota aqui, tá? Eu tinha feito um vídeo anteriormente, eu vou deixar aqui o vídeo, o card, mostrando a montagem da barraca, falando alguns detalhes. Foi um vídeo narrado, né? Então, foi um vídeo mais por cima, assim, sobre as características da barraca, mas a ideia nesse vídeo de hoje é a gente falar dos detalhes, tá? Alguns detalhes técnicos, os materiais que são usados para fabricação dessa barraca e algumas pegadinhas que vocês podem encontrar nos anúncios, beleza? Então, sem enrolação, vamos embora! Bom, pessoal, como eu falei, o objetivo desse vídeo é a gente fazer uma análise mais detalhada da barraca, tá bom? E um ponto importante colocar aqui é que algumas informações que eu vou trazer vai servir para você fazer a escolha de qualquer barraca, não só a Joy Fox, tá? Então, sobre os materiais, sobre a questão do que é a coluna d'água, né, que é o que indica a resistência à água da barraca, beleza? Então a gente vai trazer essas informações que vai servir para vocês entenderem no detalhe, né, o que é que vocês estão comprando quando se vocês decidirem comprar essa barraca, e também vocês vão ter isso aí como informação para usar como base para escolher uma outra barraca da própria Joy Fox ou de outro fabricante, tá bom? Bom, essa minha barraca aqui, ela é para 2 a 3 pessoas, tá? Porém, eu vou trazer aqui informações tanto da barraca de 2 a 3 pessoas, como de 3 a 4 pessoas. Por quê? Porque a diferença básica é só o tamanho, tá? Os materiais usados são os mesmos, beleza? Bom, conforme vocês podem ver aí na imagem, a barraca de duas pessoas, que no caso é 2 a 3 pessoas, ela tem a parte do habitáculo, que é onde você vai ficar, ela tem uma dimensão de 1,5 m de largura, tá? Por 2,10 de profundidade. Ou seja, é um espaço muito bom para 2 pessoas, tá? Dá para tranquilamente 2 pessoas aí. E ainda dá para colocar algumas coisas dentro da barraca, tá? Dá para colocar ali uma mochila. Se for uma pessoa só, sobra espaço, sobra muito espaço. Dá para você colocar o top case ali da tua moto, se estiver viajando de moto, ou colocar uma bolsa, uma mala, sem nenhum problema. Não há a menor necessidade de você deixar algo fora da barraca. Porém, se forem 2 pessoas, também dá tranquilamente com conforto as duas na barraca. Porém, não, você fica um pouco limitado na quantidade de coisas que você consegue colocar para dentro da barraca sem comprometer o conforto, né? Então a gente pode ver aqui que a barraca de 2 lugares tem 1,5 m de largura por 2,10 de profundidade, tá? Um diâmetro bem legal. Aqui nas pontas, vocês podem ver que a barraca possui 2 avanços, tanto de um lado quanto do outro, tá? Qual o ponto importante aqui para a gente se atentar? Esses avanços, o avanço principal, ele possui uma abertura com 2 flashes, tá? Eu vou colocar a imagem também aqui do vídeo para ficar mais fácil de entender. E essa abertura aqui é como se fosse a abertura principal. Então, essa parte aqui você pode enrolar ela, tá? Deixar ela enroladinha. Ou, se você tiver perto de uma árvore ou com algum pedaço de madeira, você pode ali com o paracorda esticar e deixar ele como se fosse uma extensão ali do seu avanço, né? Vai ter uma areazinha ali coberta, você pode colocar uma cadeira ali de campo e sentar na frente e ficar de boa ali, tá? Então, esse lado, que é a saída principal, ele tem essa abertura do avanço com 2 flashes, tá? Já na parte de trás, você pode ver que ele é aqui um triângulo, né, bem fechado. Você só tem um zíper, você só tem uma abertura. Por isso que esse avanço aqui da parte de trás, ele é um avanço com menos espaço, mas ainda dá para você colocar alguma coisa aqui, colocar um sapato, 2 pares de sapato aqui dá para colocar. E aqui na frente dá para colocar bastante coisa também, para você proteger da chuva, né? Não tem que ficar exposto. Beleza? A barraca possui 1,15 m de altura, tá? Então, assim,
para ficar em pé na barraca não dá, tá, pessoal? Dá para ficar sentado tranquilo, com conforto, sentado na barraca, mas só não dá para ficar em pé, ficar ajoelhado, tem que ficar sentado. Você consegue sentar de forma confortável dentro da barraca, tá? Mas nada mais que isso, beleza? Já na barraca de 3 a 4 lugares, você vai ter um espaço interno, você vai ganhar na questão da largura, né? A profundidade continua a mesma, de 2,10 m, mas a largura é que vai fazer a diferença. Então você vai poder ali ter mais uma pessoa ali, aí já daria para 3 adultos, tá? Aqui na imagem ele coloca 2 adultos com 2 crianças, ou 3 adultos, daria sem problema com esses 30 centímetros a mais aí, que essa barraca de 3 a 4 lugares tem. E a diferença é basicamente essa na parte interna. Você tem ali mais 20 centímetros de altura da barraca, né? Eu acredito que não vai fazer muita diferença, vai continuar sem conseguir ficar em pé, tá? Então a única diferença realmente relevante que vai fazer diferença é a questão desses 30 centímetros a mais na largura. No mais, pessoal, as barracas são idênticas, tá? Você tem também aqui a diferença no volume do, da barraca, quando ela está desmontada ali no saquinho, né? Você vai ter essa diferença de volume, que vai ser essa barraca maior, essa de 3 a 4 pessoas, ela vai ter 3 centímetros a mais na altura e 1 centímetro a mais na largura. Esse 1 centímetro a mais na largura não vai atrapalhar. Mas esses 3 centímetros a mais na altura, no meu caso, para o meu uso, não já seria um fator que impossibilitaria para mim. Por quê? Eu viajo de moto, eu fiz a minha viagem de moto, meu camp de moto. E essa de 2 a 3 pessoas coube certinho no top case da minha moto, entendeu? Ficou a conta, ele nem entra assim certinho, né? Você tem o top case aqui, a caixa, eu não consigo nem colocar ele assim certinho. Eu tinha que colocar ele na diagonal e dentro ajustar. E aí ele ficava na medida, perfeito, tá? Esse daí de 3 a 4 pessoas já não caberia. Não caberia. Ele talvez tivesse que ficar na diagonal, mas aí ocuparia muito espaço do meu top case e complicaria para levar as outras coisas para o camp, tá? Então, para mim, essa de 2 a 3 pessoas foi perfeita, tá? Para minha disponibilidade de espaço que eu tenho. Agora, se você vai viajar de moto, tranquilo, sem problema, tá? De moto, não, desculpa. Se você vai viajar de carro, ou se você tem um top case maior, que o meu é menor, é um top case para um capacete só. Quem tem moto é um top case de 43 litros, da Brás. Então, para mim não daria. Mas se você já tem um top case maior para 2 capacetes, aí esse de 3 a 4 pessoas caberia sem problema. Isso, pessoal, se você quiser levar dentro do top case, se você quiser levar em cima, se você for sozinho sem garupa, você pode amarrar a barraca ali no banco do garupa e tá tudo certo. Daria para ir com outro também. Mas para o meu uso específico, eu procurei uma barraca que coubesse dentro do meu top case, tá bom? Um outro ponto é o peso delas, tá? A barraca de 2 a 3 lugares, que é essa minha, tem 2,5 kg, tá? Eu pesei, já ela tem realmente 2,5 kg. E no site informa que essa barraca de 3 a 4 pessoas tem 3 quilos. Então, 500 gramas de diferença, né? Não é uma diferença tão gritante assim, tá? Bom, um outro ponto aqui da barraca são as hastes, né? Essa barraca aqui ela tem apenas 2 hastes que se cruzam. Elas se cruzam assim em cima, vou colocar a imagem aí para vocês. Ela tem 2 hastes, tá? Essas hastes são de alumínio da aviação, são bem leves, são muito leves elas, são bem levezinhas. E uma coisa massa nessas hastes é que ela vem com um elástico dentro. Então ela vem toda dobrada, tá? Como vocês podem ver aí na imagem, ela vem toda dobradinha. Então, à medida que a gente vai alinhando os encaixes, o elástico, a pressão do elástico já vai conectando uma haste na outra. Então, muito fácil de montar essa questão dessa haste, é bem tranquilo mesmo, tá bom? Então, tem essas hastes de alumínio de aviação, que são levíssimas, tá? É um ponto super positivo, foi uma coisa que eu olhei antes de comprar a barraca, que eu vi o pessoal falando de outros tipos de hastes, que às vezes eram leves, mas não eram resistentes e não aceitavam muito que você curvasse muito, né? Não tinha tanta flexibilidade. Já essa de alumínio de aviação, ela é super leve, resistente e tem uma flexibilidade muito boa. Você consegue envergar ela para fazer o encaixe ali certinho na barraca sem risco de danificar. Beleza? Bom, agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre o material que compõe a barraca, que compõe o habitáculo e a capa da barraca, tá? Toda ela usa poliéster, tá certo? A questão é o tipo de poliéster que é usado. O habitáculo da barraca, que é ali onde a gente fica, né, onde a gente se abriga ali dentro da barraca,
ela é feita de dois tipos de poliéster. O 210T e o 210D, tá? O 210T, ele é usado nessa parte aqui, verdinha, tá? Essa parte verde aqui, da parte que é o mesmo usado também na coberta, tá? Então, ele é essa parte que não tem a tela, tá? Essa parte verde aqui sem a tela. Então, ele é um poliéster de 210T, tá? 210T, o tipo dele, que é um poliéster que é respirável, tá? Ele tem uma resistência à água, mas é baixa, tá certo? Ou seja, vai molhar. Se a barraca fosse toda nesse material, inclusive a capa, a barraca teria uma resistência à água baixíssima. Então, basicamente seria uma barraca que molharia, tá? Então vamos lá. A barraca ela vai ter a parte de tela, na verdade são três, né? Ela tem a tela no topo. A parte do meio da barraca, ela vai ser esse poliéster 210T. E a parte do piso da barraca, ela é o 210D, tá? Que é um poliéster mais resistente. Justamente porque, teoricamente, seria o que, que vai estar em contato ali com o chão. Ou seja, ele é feito de um material que é mais resistente para rasgar, né? Para desfiar. E até a resistência dele à água é maior do que a capa, tá? Por quê? Esse poliéster que vai no piso da barraca e o poliéster que vai na capa, eles são um poliéster que é impermeabilizado com PU, tá? E o PU que é usado na capa é de 3.500 milímetros. E o PU que é usado no do solo do piso da barraca é de 4.000. Ou seja, é mais resistente, ele tem mais resistência à água do que a capa que cobre a barraca. Por quê? Porque, pessoal, se imagina você está no acampamento, está chovendo, beleza? Você está lá e aí começa a molhar o terreno. Se aquela água ali vai inevitavelmente escorrer para baixo da barraca, a não ser que você coloque uma lona embaixo, beleza? Se você coloca a lona e você deixa a lona toda embaixo da capa, tranquilo. O que vier do solo vai por baixo da lona, não vai pegar na barraca. Mas se você colocar a barraca direto no solo e começar a chover, a possibilidade de acumular água ali embaixo da barraca é grande. E por isso precisa de uma resistência à água maior, tá? Então, o piso da barraca tem um poliéster com PU de 3.500 milímetros. 3.500 não, 3.500 é a capa. O piso é 4.000 milímetros, beleza? Agora vamos falar do material da capa, né? Que é o que vai cobrir a barraca da gente e é o que vai dar essa resistência à água. A barraca se torna a prova d'água justamente por conta dessa capa e do piso da barraca. Bom, a capa é poliéster também, 210T, diferente do piso da barraca, que é 210D, né? Para ter essa resistência maior contra rasgo. O poliéster da capa é o mesmo da parte interna da barraca, daquele poliéster que está ali entre o piso da barraca e entre a tela, tá bom? É aquele mesmo. Porém, o poliéster da capa, ele é impermeabilizado com um PU de 3.500 milímetros, tá certo? Que é justamente o que dá para ele uma coluna d'água de 3.500 milímetros. E aqui é a parte que eu queria fazer um recorte para falar com vocês o que é esse danado da coluna d'água. Beleza? Coluna d'água, pessoal, é uma unidade de medida em milímetros que é usada para definir a resistência à água daquele tecido, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente diz que uma barraca é a prova d'água, não quer dizer que se você se enrolar na barraca e pular no mar, não vai entrar água. Vai entrar, entendeu? Por mais que seja uma barraca de 3.000, 4.000, 5, 6.000 milímetros de resistência braço d'água, ela não é impermeável, entendeu? Ela tem uma resistência muito maior. Ou seja, quanto maior a coluna d'água de uma barraca, mais intensidade de chuva vai precisar para ter alguma infiltração. E dependendo da coluna d'água que sua barraca tenha, não vai ter chuva para infiltrar a barraca, tá? Então vou colocar para vocês ó, como é feito esse teste. Ó. É assim, tem esse cilindro, tá?
num lado do cilindro é colocado o tecido, certo? E aí a pessoa vai colocando água, acrescentando água, acrescentando água, acrescentando água, até que comece a vazar água do outro lado do tecido. Então, vamos supor, a pessoa colocou lá o cilindro, colocou a água e colocou o cilindro e colocou no fundo o tecido. E aí começou a adicionar água no cilindro. Chegou ali em 2.000 milímetros, começou a vazar água, então beleza. Então aquele tecido tem uma coluna d'água de 2.000 milímetros. Vai colocando mais água, chegou em 3.000, só começou a vazar com 3.000 milímetros, então a coluna d'água daquele tecido é de 3.000 e assim sucessivamente, tá? Ou seja, essa barraca da Joy Fox, ela tem uma coluna d'água da capa que fica em cima da barraca de 3.500 milímetros, é muita resistência à água, e o do piso da barraca de 4.000 milímetros. Beleza, pessoal? Então, quando vocês forem comprar uma barraca, né, se atentar a esse ponto. Eu dei uma pesquisada, falam para considerar uma barraca minimamente resistente à água, ela tem que ter pelo menos 800 milímetros de resistência, tá? Mas vendo pessoas que têm mais experiências e na prática usando, seria pelo menos 2.000 milímetros. Ou seja, essa da Joy Fox vai atender tranquilamente, beleza? Então, fechando esse parênteses, tá? Eu acho que a gente passou agora aqui as partes mais técnicas, mais números, né? E agora eu vou falar um pouco da barraca, de como foi o uso dela, tá bom? E falar do que vem na barraca, quais são os materiais que vem junto, beleza? Então vamos lá. Bom, eu acendi a luz aqui, estava escurecendo, acendi a luz, já estava ficando na caverna. Bom, vamos lá. O que acompanha a barraca, tá, pessoal? A barraca vai vir a bolsa com a barraca, vai vir a capa da barraca, vai vir o habitáculo da barraca, duas hastes, tá? Os stacks e os paracordes para você esticar a barraca. Os paracordes você usa normalmente quando ou você quer deixar bem esticadinho ou você está no local que está ventando muito. Aí você coloca os paracordes para deixar a barraca mais segura, tá? Um outro detalhe dessa barraca aqui, pessoal. E aqui fica mais uma questão de uma pegadinha quando eu comprei essa barraca, tá? Quando eu comecei a pesquisar as barracas da Joy Fox, eu tinha visto um modelo que ela tinha uma entrada dupla. Ou seja, ela tinha uma entrada que era toda em poliéster, para você, tipo, fechar a barraca mesmo, ficar com mais privacidade para quem passar na frente da barraca não ver o que está acontecendo dentro. E você tem a opção de deixar ela fechada só com a tela, tá? Então ficava exposto, mais ventilado, porém não entrava mosquito, né? Você tinha a questão de conseguir deixar só a tela para ter mais ventilação e não ter problema com os mosquitos. Sendo que quando eu comprei essa minha barraca, eu vi que ela não é. Ela tem uma abertura única, tá? Então, se vocês olharem aqui nessa imagem, que o próprio fabricante coloca no site dele, ele coloca, que aqui já é outro ponto, não é nem isso que eu estava querendo falar. Na verdade, essa imagem aqui, ele mostra realmente, dá para a gente ver que só tem uma abertura, não tem uma abertura com tela. Mas uma coisa que é importante você reparar aqui, é que essa barraca, ela tem a parte de tela dela até mais que a metade da barraca, tá? E essa barraca aqui, quanto a outra, a laranja e a verde, esses dois modelos que eu falei, o 705 e o 724, a parte da tela é no topo da barraca, tá? É na parte de cima da barraca. Vou mostrar uma imagem para vocês verem como fica. Então, é bom levar isso em consideração sobre a questão de ventilação, que se impacta diretamente a ventilação da barraca, tá? E a minha barraca é como essa aqui da imagem, tá? Ela é só uma porta mesmo, tá? Não tem uma porta com poliéster e outra só com a tela, não. É uma única, que é metade poliéster, metade tela, tá certo? Então, esse é um ponto importante, principalmente para as pessoas que são mais calorentas, que querem uma barraca que seja mais ventilada. Talvez essa não seja a melhor opção. Vê bem, eu estou no Nordeste, eu estou em Pernambuco. E se me perguntar se a barraca é quente, mano, aqui o único canto que não é quente aqui é dentro da geladeira. Entende? Então, vai acabar fazendo calor. À noite, lá no acampamento, fez frio. Fez frio, tá?
Mas durante o dia ficava meio quente, eu levei um ventiladorzinho, uma bateria e deu para ficar de boa, tá? Eu sou uma pessoa calorenta. Então, eu acredito que esse fato da parte de tela ser mais alta não chega a fazer a barraca virar um forno, tá bom? E você tem a opção de deixar sem a capa. Se está quente, você deixa a capa dobradinha, guardada, e só bota ela à noite, para questão de frio, ou chuva, ou o sereno, orvalho, não molhar, e você joga a capa. Mas durante o dia você pode deixar sem a capa, que aí vai ficar mais ventilado. O poliéster interno ele é mais respirável, né? O poliéster da capa é junto com o PU, então realmente ele vai bloquear a ventilação, apesar que ele tem duas janelinhas laterais que eu vou mostrar a vocês, tá? Mas não é a mesma coisa sem a capa. Sem a capa com certeza vai ficar mais ventilado. Então esse é um ponto importante. Então recapitulando, né? É uma abertura única, não tem uma abertura com poliéster e outra só com a tela, tá? É uma só. E o outro ponto é que a tela não é do meio da barraca para cima, não é do topo ali, é tipo assim, um terço da barraca, né? O último terço da barraca é de tela, tá bom? Esse é um ponto importante. E quando o que a gente vê muito nos anúncios na internet é usando as mesmas imagens para vários tipos de barraca. Então é bom ter cuidado, tá? Essa barraca que tem as duas entradas e que a área de tela é maior, eu não encontrei mais essa barraca à venda, tá? Nem no site do fabricante. Se você for no site da Joy Fox, não tem essa barraca mais. Porque ela tinha saído de linha e a que está agora é essa daqui, beleza? Tem outra opção lá de uma barraca mais ventilada, vou mostrar aqui a vocês, vou colocar aqui na tela. É uma barraca iglu, tá? Da Joy Fox também, mas assim, ela é bem mais cara. Agora sim, é como se fosse um patamar acima também, né? Ela tem uma coluna d'água de 6.000 milímetros, né? Ou seja, aí não passa água de jeito nenhum. É mais leve, mais espaçosa, é bem mais ventilada, tá? A parte de tela é bem dizer toda, só o piso da barraca, aquela parte do piso, assim, o último palmo da barraca, que é aquele poliéster 200D, tá? 210D. Então é uma barraca bem mais ventilada. Fala aqui no anúncio que num canto diz que tem 1,5 kg, a barraca 1,8 kg, outro canto diz que tem 2 kg. Então, mas essa é mais leve, ela é maior, mais espaçosa, mas é mais leve justamente porque tem mais tela, né? Mais área de tela. Então tem essa opção, mas a barraca é bem mais cara, né? É o dobro do valor, tá? Mas fica aí com uma sugestão aqui da própria Joy Fox, né? Mas vocês podem estar vendo outros fabricantes aí também, tá? O mercado aí tem várias opções. Bom, pessoal, outro ponto aqui da barraca para a gente ver, tá? Ela tem esses conectorzinhos aqui, é como aquele negócio de bolsa, né? Para fosse um clipezinho ali você vai colocar, que é justamente o que faz a união da capa com a barraca, tá? E ali você usa ali também para dar um ajuste na barraca. Você vai conseguir dar um ajuste ali, deixar toda esticadinha, bonitinha, tá? Se você for usar a capa, como eu falei, tá num dia quente, durante o dia, cara, deixa sem a capa. Deixa sem a capa, as coisinhas ali dentro guardadas, tudo certo, tá? E à noite vai e coloca a capa para ter mais privacidade ou se tem algum risco de chuva, se não fica até sem a capa mesmo. O importante é a barraca estar fechada com a tela para não entrar mosquito. Esse é o importante, tá bom? A questão da capa, o uso é opcional, não é obrigatório o uso, tá? O que vai determinar o uso ou não é o ambiente, é a condição climática lá do dia que você está indo acampar, tá? Então, pessoal, a barraca é isso, não tem muito mais informação para eu dar da barraca, tá? Eu vou deixar aqui o vídeo com mais imagens, né? Onde eu apresento a barraca de forma narrada, mas aí apresentando a barraca mesmo, mostrando por dentro a barraca. A tela da barraca é ótima, não passou nenhum inseto. E olha que tinha muito inseto lá onde eu estava, mas nada passou para dentro da barraca. A barraca, nesse ponto aí, 10/10. Na verdade, assim, a barraca para mim é nota 10, tá? Eu não tenho nenhum ponto, assim, lógico, também não tenho muita referência. Apesar de ter pesquisado muito antes de comprar a barraca, eu vi vários modelos, mas o melhor custo-benefício, sem dúvida, é essa barraca aqui, tá? Sem dúvida. Tem um ponto ali que não é um defeito, é uma questão de opção. Eu queria talvez essa não seja a barraca mais ventilada. Para a gente aqui no Nordeste, talvez procurar uma opção que tenha
uma área maior com tela e menos tecido ali do poliéster, então talvez seja melhor, tá? Mas tirando isso, se é uma pessoa que não é calorenta, que é tranquilo, então não tem aperreio, tá? A barraca é muito boa, muito boa. Não me arrependo de ter comprado, muito pelo contrário. E outra, tá? Essa barraca aqui, pessoal, pelo tamanho, volume, peso dela, é uma barraca que vai servir para todo tipo de passeio. Lógico, não vai servir para uma coisa em família. Se você vai fazer uma viagem, vai acampar de carro, mulher, filho, pô, não vai ser legal com essa barraca. A ideia é você ter uma barraca realmente, aquelas barracas bem grandes, gigantescas, que tem 2 ambientes, tem cozinha. É o ideal. Mas, pô, você que vai fazer uma trilha, você que está viajando de moto, né? Você que está viajando, às vezes, para pescar, vai ficar na beira do rio, vai ficar na praia. Cara, essa barraca aqui é perfeita, tá? Vai fazer uma trilha ali, tá com a cargueira, amarra ela na cargueira e vai embora. Não tem aperreio com isso. Então, eu acho que é uma barraca muito boa, tá? Para quem vai acampar só ou com mais uma pessoa. Para quem está viajando de moto, é uma ótima opção, tá? No meu baú, mesmo sendo um baú pequeno, um top case pequeno, coube perfeitamente, tá? Então deu para levar tudo que eu precisei sem nenhum problema. Eu levei mais uma mochila, fora o top case, mais uma mochila só com roupa, tá? Mais as coisas de acampar, barraca, colchão, ventilador, lanterna, essas coisas. Levei tudo dentro do top case bem tranquilo. Então é isso, pessoal. A barraquinha é top, tá? Ó, eu vou olhar agora aqui para dizer a vocês quanto tá essa barraca agora, tá? Vou olhar aqui no Mercado Livre. Deixa eu ver aqui que a verde normalmente é mais barata, não sei porquê. Mas, ó, tá, acho que tá mais barato do que quando eu comprei. Eu não lembro se quando eu comprei com cupom, mas agora tá R$ 387. Deixa eu ver se dá para botar aqui para vocês verem. Ó, R$ 387 agora no Mercado Livre. Então, olha, uma barraca com as especificações técnicas dessa barraca aqui, por esse preço, é difícil, viu? É difícil. Então, é isso, pessoal, o vídeo. Eu espero que tenha complementado o outro. De repente, vocês quiserem ter uma visão melhor da barraca, ver a barraca montada, ver o processo de montagem da barraca, vai nesse vídeo aqui. Eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo, vou colocar aqui. Dá uma olhada lá, que eu acho que um vídeo vai complementar o outro, tá? E eu acho que vocês vão ter informação, a quantidade de informações necessárias para decidir se a barraca faz ou não sentido para vocês, beleza? Gostou? Se inscreve aqui no canal, dá um like, se inscreve aí, pô. Se inscreve, vou trazer mais conteúdo. O canal está começando, aos pouquinhos eu estou pegando as manhas aqui dos vídeos, tá? E não vou parar, vou fazer esse do colchão, do ventilador e em breve vou estar fazendo outro quente, beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto, um abraço, até mais.